Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Áries. E muito interessante porque abre a vossa leitura com essa carta trazendo aqui uma folha da árvore de carvalho, trazendo aqui uma jornada, ou seja, o número 1, a energia de um novo começo aqui para vocês, de um portal que se abre. Logo na sequência, essa carta aqui também fazendo uma conexão com o nosso ano 2026, né? Que faz essa transição, que fica, né, nessa transição do 10 para o 1, porque o somatório é 10 e depois na redução a energia do 1. E logo na sequência, esse convite para inícios e oportunidades, ou seja, existe uma porta aqui, né, um portal para vocês. Eu gosto muito de pensar que Deus age sempre abrindo portais nas nossas vidas, né? Então aqui existe sim um portal para vocês iniciarem, tá? Uma nova caminhada, um portal aqui de oportunidades para vocês. E aqui essa carta fala sobre os sonhos e ela fala sobre manifestação, sobre planos e sobre ser exatamente quem você é, tendo a força para ser quem você é, a fé, a força para ser quem nós somos. Então, meus queridos, um período aqui, Áries, realmente para vocês estarem manifestando, realizando os vossos sonhos, os vossos ideais, mediante os vossos planos, tá? Muito favorável para oportunidades estarem se descortinando aí para vocês, tá? Que seja favorável no desenrolar, né? Aquele momento em que nós estamos na energia inicial até a manifestação, ou seja, até a concretização, tá? Então, muito favorável aqui para que vocês tenham encontros, né? Recebam oportunidades para que vocês possam estar manifestando, concretizando. E fica confirmada aqui para mim essa questão de manifestar, por quê? Porque aqui nós temos a energia do 1 e depois a energia do 3. Somados, chegamos na energia do 4. E o 4 é o número da matéria, o número que representa a nossa Terra. E aqui, com o nascimento desse cogumelo, me vem também isso, né? Ou seja, um território fértil, um momento aqui fértil para que realmente os seus sonhos possam se tornar realidade. E essa estrutura do 4 também, né? Possibilitando todo um arranjo aqui do divino, né? Porque estamos falando dessa questão dos portais, ou seja, toda uma rede de conexões e de movimentos e de cenários, situações, pessoas, enfim, né? Que é totalmente favorável para que realmente você possa sim manifestar os seus sonhos e tendo a força, a determinação, a coragem, né? Para assim nutrir e então realizar. Que linda essa energia para vocês, meus queridos. E aqui também, olha, a frequência do 7 com o 1, que vai se transformar na energia do 8, ou seja, eu sei que é um momento aqui de muita prosperidade para vocês. Que delícia de energia. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Áries. Aqui também uma frequência linda de proteção espiritual. Ou seja, vocês estão sendo protegidos, amparados e guardados durante todo o momento, né? Desde o momento inicial, ou seja, aquele período em que eu estou nutrindo os meus sonhos, em que eu estou fazendo o meu planejamento para a ação até o momento que isso se concretiza, né? Todo o desenvolvimento até se concretizar. Lindo demais! Então vamos lá. Vamos ver com o tarô que mais vem para você do signo de Áries. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô.
Gratidão também aos nossos membros, Equinócio Plus. Gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, meus queridos corações, sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Áries, agora com o tarô. Tarô, signo de Áries, olha só o que veio aqui para vocês, gostei dessas duas energias, vou deixar aqui, na verdade vou colocar assim, pronto, perfeito, hein? Realmente estamos falando de realização aqui, vamos lá. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Áries, agora com o tarô. Tarô, signo de Áries, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, os vossos sonhos, vossos ideais, aqui agora e por todo sempre. Olha só, falando sobre sonhos, né? Tem um recado aqui muito importante para vocês. Olha essas cores, né? Que lindo! E aqui veio o arcano maior da justiça para vocês, tá? E isso me traz uma confirmação extremamente importante. Inclusive, levando vocês ao longe, tá? Eu gosto muito dessa representação. Olha, perfeito para vocês, tá? Nossa, gente, olha o que veio aqui. Sensacional. E aqui tem um par perfeito, né? E uma evolução também na questão da energia, né? Quando nós estamos falando sobre os arquétipos no tarô, nós temos uma crescente na energia, né? Então aqui nós temos o ponto ápice, né? Indo além dessa questão de ser um homem ou de ser uma mulher, né? O tarô ele vai trabalhar com arquétipos, tá? Então aqui nós estamos falando dessa pessoa, né? Que ela tem a maestria no ponto ápice da energia, né? Do ponto máximo da frequência que o determinado naipe trabalha. E aqui justamente, né? O elemento fogo, ou seja, vocês mestres, né? Alquimistas dessa energia, tá? Que é justamente o elemento regente do vosso signo. Gente, quantas sincronicidades, incrível. Eu gosto muito dessa representação que vem aqui construindo a árvore da vida, né? E é uma representação muito interessante sobre esse arquétipo aqui. Muito legal, gostei aqui porque vem a energia do 11, tá? Ou seja, energia aqui do arcano maior da justiça para vocês, fazendo-se cumprir, fazendo-se valer a manifestação do divino aqui na Terra, ou seja, energia do 1, ou seja, comecei, né? Tive um início e aí a partir de tudo aquilo que eu falei, né? Todo um ordenamento, toda uma força espiritual para que realmente, né? Isso venha a acontecer seguindo toda uma ordem, toda uma organização. Eu falei sobre isso, vocês estão sendo muito protegidos durante todo o movimento, né? Ou seja, durante todo o processo de nutrir aquele sonho, de nutrir aquela chispa dentro de mim, trabalhando com essas frequências, né? Independentemente de qual é o sonho, cada um de nós tem o seu, né? Então, às vezes é um sonho dentro de um trabalho, às vezes é um sonho dentro da nossa casa, para com a nossa família, às vezes é um sonho nosso, né? Muito próprio, muito íntimo, muito particular, né? Então, aqui, independentemente da natureza desse sonho que vocês estão nutrindo, alguns de vocês já estão até vivendo, tá? Toda uma ordenação divina aqui para que isso realmente se faça valer. E é muito interessante essa questão do 11, por quê? Porque já vem colocando vocês aqui em resultados, tá? Muito positivos e levando vocês, né? Levando esses resultados na direção do próximo ano. Por quê, Anne? Porque eu falei aqui na energia do 1, né?
que nós temos essa correlação com o nosso ano de 2026, que é um ano 10. E aí o 10 faz essa redução com a energia se transformando na frequência do 1. E aí, ano que vem, 2027, vamos ter a regência, né? Na hora de fazer a soma, temos a energia do 11. Olha só que incrível, né? Então, assim, já são resultados, sim, muito positivos. Existe um crescimento e um desenvolvimento aqui no campo da vida material, confirmando essa manifestação, que está levando vocês na direção do próximo ano, tá? Então, estamos falando de conquistas, de resultados extremamente positivos, que você colhe nesse agora, tá? Colhe nesse agora, mas também isso vai reverberar de modo muito positivo e equilibrado, tá? Ou seja, é seu por direito divino, né? Esse ordenamento que vem aqui, nós podemos estar falando de questões relacionadas também à justiça, causas judiciais? Podemos, com toda certeza, tá? Já vou adentrar a essa questão. Mas aqui vem para mim sobre vocês estarem recebendo, olha que lindo, né? De novo, aqui a questão da balança. Veja que tudo está muito equilibrado, né? Muito bem distribuído, muito feito de uma forma muito harmoniosa aqui para vocês, por conta dessa ação do divino aqui, tá? Ou seja, é para ser seu. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Tudo aquilo que é nosso sempre encontra uma forma de chegar até nós. E esse é o momento de vocês estarem, né, vislumbrando, de vocês estarem desfrutando, né? Olha essas carinhas, né? Esses semblantes de descanso e de contemplação, ou seja, vivenciando, curtindo todo esse momento, né? A maestria, tá? O ponto ápice, ou seja, aquele ponto em que eu domino, né, essa energia do elemento fogo, tá? Perfeito para vocês, então, falando sobre aqui, a leitura ela já me traz todo um desenvolvimento, tá? Então, existe desde o primeiro, né, da primeira centelha, ou seja, aquela energia inicial, ou seja, eu tive aquele chamado, né, de sair de certas situações, eu tive aquele chamado para realmente, né, fazer uma nova, né, trilhar um novo caminho, trilhar uma nova jornada na minha vida. E isso aconteceu por quê? Justamente por conta da diminuição da energia, da vitalidade, né? Aquele momento em que a gente se vê ali, às vezes, paradinho, numa determinada situação. Então, às vezes, aqui tem muita amplitude para vocês. Então, às vezes, podemos estar falando de um trabalho, ou de um relacionamento, ou até da nossa própria vida, né? Aqui vem muito para mim isso, né? Como vem essa questão do ser, e vem muito sobre aspectos em que a gente pondera sobre a seguinte questão: eu estou sendo, na minha essência, essa chispa? Eu estou sendo, né? Eu sei que eu sou, né? A gente sabe, a gente se conhece, como a frase de Aristóteles: saber esse é o início de toda a sabedoria. Então, assim, vocês sabem dessa potência, mas a questão é: a minha vida interior está igual, como se fosse uma expressão matemática, né? Os dois lados da expressão. Então, a minha vida interior é igual à minha vida exterior? Ou seja, eu estou realmente, né, dentro daquele relacionamento, eu estou sendo quem eu verdadeiramente sou? Eu estou experienciando isso de uma forma real, contundente? Dentro daquele meu trabalho, dentro daquele, né, do meu estilo de vida, eu estou conseguindo viver da forma como eu gostaria, ou eu estou sentindo que as coisas estão meio ali paradas, né? Eu não estou tendo essa alegria toda, essa expansão toda, eu não estou tendo essa felicidade, a minha criatividade também não está legal, né? Ou às vezes a energia também pode estar diminuindo, sabe? Então são aqueles momentos em que a gente começa a ponderar e avaliar certas situações, e a gente fala assim: não, eu não quero ficar assim, né? Eu não estou sentindo que, como eu falei, a minha vida interior não está igual à minha vida exterior. Então é aquele ponto em que realmente eu me vejo tendo que buscar novas portas, novas jornadas, novos caminhos, um plano de ação aqui, um plano estruturado. Veja essa construção aqui, né? Muito interessante. Por quê? Eles estão construindo a árvore da vida. Então, cada um deles está acompanhando o processo como se fosse um processo alquímico. Olhos bem atentos, vendo o fluxo aqui para ver se tudo está sendo construído, se todos os, como aqui um sistema de vasos comunicantes, né? Então, assim, esse material está realmente sendo depositado dentro de todos os aros, está tudo certinho, está tudo funcionando, entende? Então, existe um planejamento aqui, existe estratégia, existe o ser.
Ou seja, a fé, a força juntamente com o ser, a força para ser quem nós somos e a vontade de fazer, né, essa transformação, se alinhando justamente com aquilo que é para ser nosso. Tá? Então são vocês trilhando um caminho na direção daquilo que é para ser. E é interessante aqui porque o 5 com 5 vai dar justamente o 10, que é a energia do nosso ano. Né? Então estamos falando de fé juntamente, né, com a vontade de mudar certos cenários em que nós não estamos descortinando coisas novas, não estamos conseguindo ser criativos, inventivos, a gente percebe que a coisa se transformou ali numa situação meio blocada, né? Emocionalmente falando, às vezes são aqueles relacionamentos em que não há mais troca, né? Então, assim, aqui é o tipo daquele relacionamento em que a chama viva, para alguns de vocês é bem isso, tá? Existe aqui uma situação para casais, então é aquele relacionamento em que aquela chama viva já não tem mais, emocionalmente falando, né? E na área do Chacha também já não tem mais, né? Não tem mais aquela troca, não tem mais aquela vitalidade, não tem mais aquela energia, tá? Então aqui estamos falando de mudanças, tá? E mudanças principalmente no que tange a você organizar os seus pensamentos e ter um plano, tá? Estratégico para fazer isso acontecer. Tá? Eu vejo vocês aqui pensando, eu vejo vocês refletindo, alguns de vocês realmente estão já pensando sobre isso, tá? Estão contemplando. Eu gosto muito dessa frequência de contemplação, ou seja, eu contemplo a ação e vejo aquilo que eu tenho disponível para começar a fazer e acontecer, tá? Não vejo aqui vocês entregando, né? Inclusive é um alerta aqui da leitura, né? De você não entrar, por exemplo, né, no desespero, na dúvida, na ansiedade, às vezes noites sem dormir, né, por conta dessa resolução. Então, eu preciso encontrar uma solução e aí eu fico em cima daquilo até conseguir achar, né? Eu não sinto aqui o terror da noite, sabe? Então, assim, a dúvida, o cansaço extremo. Não, eu vejo vocês bem fluidos aqui, essa energia da justiça, tem um equilíbrio interior muito grande, justamente para então proceder de uma forma calma, estratégica, equilibrada, sabendo que, com toda certeza, tudo aquilo que é seu sempre vai encontrar uma forma de chegar até você. É só uma questão de dar o primeiro passo na direção do seu planejamento, com gratidão, contemplando as ações que são necessárias e você vai perceber que as portas vão se abrindo. E então você vai fluindo na direção de novos, né, patamares, novos padrões, novos cenários aqui, tá? Muito favorável para vocês realmente estarem iniciando novas jornadas, então muito favorável para novos empregos, favorável para novos, de repente, novas frentes de trabalho aqui para vocês, tá? Então, eu quero me reinventar, né, dentro de um determinado cenário, eu quero buscar aqui algo que me inspire mais, então eu vou fazer uma especialização numa determinada questão aí que, sabe, vai expandir meu conhecimento, vai me trazer mais alegria, né, ou então de repente mudar de área de trabalho, tá? Favorável essas questões aqui para vocês, tá? E principalmente falando sobre renda, né, principalmente falando sobre de repente ganhar mais, tá? Tá super favorável aqui para vocês. Favorável também para vocês estarem alcançando outros patamares, tá? Então, assim, muito favorável aqui para vocês estarem liderando equipes, liderando pessoas e aí falando sobre o aspecto da família, tá? Então, se for sobre mudanças que você vai estar fazendo dentro da sua casa, tá? Então, de repente, um novo estilo, né? Um novo posicionamento, uma nova forma de ser, como essa carta traz, né? Então, aqui muito favorável para vocês estarem, né, em pontos de destaque dentro dessa família, tá? De você estar tendo um resultado muito positivo por conta dessa nova forma aqui com uma autonomia maior, com um espírito de liderança maior. Falando sobre esse espírito de liderança, na verdade, ele é esse grande alicerce, tá? Desde o momento da mudança até tudo ou mais que você venha fazer. É importante aqui esse espírito de liderar a sua vida, né? Independentemente se você vai ter esse movimento num trabalho que você venha fazer,
ou dentro da sua casa, com a sua família, ou em outras questões, tá? Mas esse espírito de liderança, ele é extremamente importante, porque é ele que vai estar dando essa repaginada na sua vida, entende, meus queridos? Então, estamos falando de um domínio das suas forças internas, né? Dominar pensamentos que são negativos, dominar emoções que são, né? Que nos drenam, que nos desconectam de uma energia, às vezes, de gratidão, principalmente quando nós estamos enfrentando certas questões que são limitantes, né? Então, assim, quando a gente percebe que, eu até vou para aquele trabalho, sabe? Mas eu tô indo pelo dinheiro, porque, sabe, já não tem mais satisfação. Eu estou ali naquele relacionamento, mas aquele relacionamento já não me diz mais nada, não tem mais troca naquilo, não entende? Então, assim, estabilizou de uma tal forma que virou uma pedra, né? Virou um cubo, assim, né? Ficou uma coisa, parece um concreto, parece que jogou concreto ali e não tem mais para onde fluir, tá? Então aqui eu vejo vocês realmente transmutando pensamentos muito iluminados, estamos falando de alegria de viver, estamos falando de dinamismo, criatividade e uma autonomia muito grande. Por isso esse espírito de liderança, ele vai permear toda essa transformação, tá? Toda essa conexão, inclusive, com esse portal que se abre para vocês, tá? Então é importante aqui, né, para que até essas manifestações venham a acontecer, é importante, num primeiro momento, a maestria, o espírito de liderança, tá? E vai ser muito favorável aqui para vocês, tá? Para inclusive, na questão de relacionamentos afetivos, né, eu vejo vocês aqui liderando este relacionamento, tá? Sempre quando nós estamos falando de um relacionamento, sempre tem aquela pessoa que é a cabeça, né? Aquela pessoa que tem as ideias, aquela pessoa que fala, vamos isso, vamos aquilo, né? Eu vejo muito vocês assim, tá? Conduzindo, eu vejo vocês muito iluminados, né? Tem um magnetismo pessoal muito grande aqui, tá? E muito favorável para que realmente vocês atraiam a atenção de pessoas, tanto no sentido do visual aqui, tá? Vocês vão estar se sentindo, né, muito atraentes, então assim, muito favorável para vocês estarem atraindo as pessoas, atraindo os olhares, atraindo a atenção. Então usem essa energia, né? É como essa fada, né, que vem aqui, essa elemental. Então ela tem o olhar, né, muito penetrante. Então assim, vocês vão estar dentro dessa energia. Então usem dessa frequência justamente para que vocês possam, né, se conectar exatamente com aquilo que vocês desejam, porque aqui vocês estão numa frequência realmente muito positiva. As energias estão muito favoráveis aqui para vocês, favoráveis para alicerçar, né, uma boa renda, trazendo aqui uma estabilidade profissional também, uma estabilidade financeira aqui para vocês, muito favorável para estrutura de casa, de lar, muito bem formado, sem faltar nada aqui, nem para você, nem para a sua família, para aqueles que têm a família construída, né, compartilhando do seu lar, tá bom, meus queridos? E muito favorável aqui também para a construção, né, de uma carreira, tá? Bem estruturada aqui para vocês, tá? Tem uma energia aqui muito bonita falando sobre linhagem ancestral, é importante trazer essa mensagem para vocês, tá? Que vem me dando aqui muita força, né? Então, para passar para vocês isso, né? Existe um amparo aqui da vossa linhagem ancestral, tá? Que pode estar aqui ajudando vocês a se alinharem, né? Como vem essa energia de equilíbrio muito grande, né? A questão da balança 2 vezes, a energia do 11, energia de fogo violeta. Então, é um alinhamento do vosso caminho, né? Justamente com aquilo que tem que ser, com aquilo que é verdadeiramente, né? Para fazer parte da sua vida, do seu caminho, do seu destino. Tá bom, meus queridos? Eu vejo aqui realmente toda uma força espiritual te dando paz, te dando plenitude, te dando estrutura. Para alguns de vocês, podemos até estar falando sobre, de repente, uma herança que pode estar chegando, né? Eu falei sobre a questão aqui judicial. Então, alguns de vocês, de repente, podem estar recebendo aí uma herança que ela vai ser um portal aí para você, né? Vai ser aquela possibilidade que você fala assim, nossa, esse dinheiro é super bem-vindo, porque esse dinheiro realmente vai me permitir uma série de, né, inícios que eu estava aí já querendo fazer, já estava aí, né, contemplando, já estava aí desejando, e agora chegou o momento, então, de experienciar isso, tá? Então, para alguns de vocês, essa questão da justiça,
ela pode estar associada, né? Justiça aqui dos homens, né? Existe todo o ordenamento divino, todo o amparo, todo o equilíbrio, mas também falando, né, judicialmente, existem aqui aspectos muito favoráveis, principalmente falando sobre a questão de uma herança que pode estar chegando aí para vocês, tá bom? E falando também aqui, tem uma energia de ajuda, né, de entrega. Podemos estar falando de repente aí de uma bonificação dentro do seu trabalho, né? Aquele ponto em que você, poxa, não esperava aquele dinheiro, né? Existe entrada de dinheiro aqui para vocês, tá? Existe muita ajuda, um momento realmente muito, muito, muito especial para você do signo de Áries, principalmente no que tange a manifestação do seu sonho e a estruturar a sua vida. Tá bom, meus queridos? Eu tenho aqui uma frequência que eu preciso passar para vocês que é muito importante, sobre essa energia. Na verdade, uma frequência dupla aqui, tá? Que vem energia do elemento ar juntamente com a energia do elemento fogo. E aí você pode se perguntar, né? Poxa, Anne, mas aí se eu tenho muito ar, eu apago o fogo. Se eu tenho pouco ar, o fogo, né? Ou se eu tenho muito, né? De repente, muito, muito, muito vento, ou apago fogo, ou então eu alastro, né? Então, assim, existe uma regência aqui. Então, o que esse ar tem a ver aqui para vocês e por que é tão importante? Por quê? Essa energia do elemento ar, e aqui me chama a atenção essa frequência bem lá na cabeça, né? Ela vem organizando os nossos pensamentos. Ela vem deixando os nossos pensamentos não numa sintonia de desespero, não numa sintonia de, às vezes, mente cansada, de não dormir, de não descansar, né? Mente preocupada, ansiosa, né? Aquele pensamento que fica lá na frente, ao invés de estar nesse aqui, nesse agora. O futuro, ele é construído mediante o agora, mediante as escolhas que nós estamos fazendo no hoje, né? E o passado já se foi, claro, trazemos o entendimento do passado, mas o passado já se foi. Então, essa ordenação mental, ela vai estruturar e vai comandar, vai reger a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa força, o nosso tchatcha, entende? Então, pensamentos inspirados, pensamentos iluminados, realmente me conectam com oportunidades, realmente abrem caminhos para mim. Tá? E isso vai fazer com que, eu lidere a minha vida, com que eu seja mestra da minha vida, mestre do meu destino. Tá bom, meus queridos? Então, essa questão aqui do elemento ar como elemento fogo para vocês só está, né, ajudando e colaborando para que vocês possam ir além e principalmente, né, se tornarem essa frequência perfeita da prosperidade. E é exatamente o mantra que eu quero trazer para vocês, tá? Vamos fazer este mantra juntos? É o mantra que está vindo aqui para passar e eu vou entregar para vocês para que vocês possam praticar. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. Eu sou a frequência perfeita da prosperidade. E assim é. Tá bom, Áries? Então, entrego este mantra para que você possa trabalhar com essa energia sempre que você sentir a necessidade. E uma das formas de você já potencializar é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente no seu coração um chamado, pode escrever aqui nos comentários, que é uma excelente oportunidade de já começar a trabalhar com as energias disponíveis dessa leitura para você, tá bom? E antes de tirar uma mensagem final com este oráculo magnífico, eu quero deixar aqui uma energia de ativação para vocês, tá? E a frequência que vem aqui para vocês é a energia do nosso... tem tantas energias para passar para vocês. Eu vou colocar aqui exatamente, vocês estão iluminados, eu já vou falar bem assim porque é real, tá? Vocês estão iluminados, vocês estão felizes, vocês estão magnéticos, tá? Essa energia está bem trabalhada em vocês, tá? Existe a questão aqui dessa vontade de fazer acontecer, de nutrir os seus sonhos, essa certeza, tá tudo isso muito estável dentro de vocês. Então eu vou trabalhar exatamente com aquilo que pode ser aquele ponto em que te desconecta dos seus sonhos, justamente quando o nosso pensamento trabalha na contramão. Então eu vou colocar para vocês uma energia de transmutação, tá? Que é a frequência do chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que vai trabalhar com as cores do lilás,
até o roxo, toda essa paleta de cores, tá? Por quê? Para não deixar os pensamentos ficarem no caminho dos vossos sonhos e dos portais de possibilidades que estão se abrindo para vocês, tá? Então, assim, eu tenho uma super porta lá, mas aí, eu vou ou eu vou deixar o pensamento ficar no meio do caminho, entende? Então, o pensamento ele tem que servir para avaliar, para ponderar, mas não para me deixar, né, parado ali, né? E não, de repente, acessar aquelas oportunidades, porque aqui nós estamos falando de, né? Estamos falando no plural, de mais de uma, tá bom, meus queridos? Então, utilizem essas energias do lilás até o roxo para estarem trabalhando durante esse período até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima terça-feira. Então, fiquem sempre ligados aqui nos próximos lançamentos, vão acompanhando aqui, tá? E utilizem essas cores em roupas, acessórios, sempre coisas que vão ficar pertinho de você. Pode trabalhar com cristais como as ametistas, que eu tenho aqui, tá? Excelente forma de trabalhar com essas frequências. Pode trabalhar com flores, tá? Também. E pode trabalhar também, uma excelente forma é você utilizar os alimentos vibracionais. Então, Áries, eu vou colocar aqui para vocês a berinjela, tá? Que vai trabalhar, né? Vai trazer esse roxo. Vou colocar aqui também a batata doce roxa e as uvas roxas. São possibilidades aí para vocês estarem trabalhando. Assim, um dia você consome, né, uma coisa, outro dia você coloca uma camiseta no lilás, outro dia você coloca lá um vasinho de flor, né? E assim você vai trabalhando, tá bom? Durante uma semana, vai trabalhando com as energias aqui dessa leitura e caso queira, vai assistir novamente, tá? A leitura, porque sempre que nós assistimos mais de uma vez, e eu sei que vocês fazem isso, porque muitos de vocês escrevem aqui para mim, nós vamos tendo outros olhares, nós vamos tendo outras percepções, nós vamos tendo outros insights, tá? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Áries. Inclusive aqui, né, eu falei sobre ter uma pessoa aqui para vocês, né? Existe aqui para alguns uma energia de relacionamento, tá? Tem essa frequência de casa aqui para vocês, tá? Então, favorável aqui também para a formação de uma família, tá? Uma família onde, né, tem essa fluidez emocional, uma pessoa que tem uma energia extremamente semelhante à sua, né? Então, vibra dentro dessa energia proativa, dessa vivacidade, né? Dessa alegria de viver, joie de vivre, né? Então, tem essa energia deliciosa de vocês, né? Esse espírito leve, essa energia forte, ao mesmo tempo muito leve, né? De zelo, de carinho, tá? Uma energia muito legal aqui para uma pessoa estar compartilhando com você a sua casa, construir família, né? Também tem essa frequência favorável, tá bom? Para aqueles que querem, né? Então, vamos lá. Signo de Áries, uma mensagem final. E Áries, se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho com o tarô, quer conhecer também o material que eu estou utilizando aqui nessa leitura, os decks que eu estou utilizando aqui com você, é só você acessar o meu site, tá? O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé do vídeo, e também se encontra aqui abaixo fixado no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Signo de Áries, minhas mãos estão suando muito, muito, muito. Olha, siga o líder, tá? Siga o líder. E aqui é muito da energia de vocês, energia do 5 vem de novo, tá? Então, olha, inspirar, influenciar, né? Cura coletiva aqui, interessante, porque estamos falando de linhagem, tá? Então, pode ser aqui aquele momento, energia do 1, né? Aquele é o momento, o 1 e o 10, olha, justamente a transição que eu falei para vocês que o nosso ano faz, né? Então, muito favorável para ser você, Áries, aquele da sua linhagem familiar que está realizando a cura, né? Essa questão do elemento fogo vem trazendo essa transmutação, então, de repente a cura da linhagem ancestral, né? No sentido de romper com padrões, né? Romper com, sabe aquele movimento em que a gente percebe que nós estamos não vivendo a nossa vida, mas nós estamos vivendo como se fosse um repeté, como se fosse um flashback da vida de outros, né? Pela impressão que isso vai sendo passado para nós.
né? Pelos ensinamentos e tudo mais, né? Então aqui vem para mim também essa mensagem para passar para vocês, tá? Olha que lindo! Ai, gente, que lindo! Olha, quase uma sequência aqui perfeita. O 16, que abre e fecha, olha isso, olha o tamanho da frequência espiritual para vocês. 7, 7, inclusive é um código de ativação, tá? Então, a frequência espiritual, e aqui o 18 se transformando na energia do 9, tá? Então, existe uma conexão aqui, olha, 9 também, né? Fechando aqui com o tarô e fechando com a energia do oráculo, né? Então, aqui também essa questão do 9 que traz uma conexão com o ano passado, me trazendo aí movimentações, né, que vêm do ano passado e são organizadas para que este ano se finalizem certas questões ou até finalização aí de um ciclo kármico, né, para que esse novo momento se inicie, tá? Então aqui, olha a questão da dualidade, né? Então estamos falando de um momento de harmonia, inclusive quando vem a questão da justiça, né? Então a dualidade, um possível desequilíbrio, né? E era o que estava acontecendo, aquilo que eu falei sobre a vida interior e vida exterior. Então, integração, soma de forças, aqui também para casais, olha a energia de uma dupla, tá? Bem perfeito. Também falando sobre parcerias, né? Também bem interessante essa soma de forças, né? De pessoas que têm o mesmo ideal, como eu falei aqui nessa carta. Olha que combinação linda, gente. Lindo demais, né? Então, assim, pessoas que vão somar, pessoas que vão se unir, pessoas que vão, né, se integrar de uma tal forma a usar as suas forças para, assim, completar, conquistar, realizar algo, manifestar, né? E aqui, gente, é a cereja do bolo, né? Perfeito para vocês, essa frequência de soberania, né? Eu falei sobre a energia da maestria de vocês, né? Até quando eu falei sobre esse arquétipo, que é a frequência de vocês, ou seja, aquele ponto em que eu chego no ápice da energia daquele naipe, daquela frequência que eu estou, né? E aqui são vocês, mestres alquimistas do elemento fogo, vosso elemento, e aqui reinando soberanos, né? E aqui a energia de soberania. Inclusive a frequência que vem para mim é essa, né? De vocês estarem reinando. Por isso o chakra que eu escolhi foi justamente o chakra da coroa, tá? E aqui essa carta fala sobre coragem, fala sobre retomar o seu poder, e fala sobre destino, ou seja, a coragem, né, e a soberania de trilhar um caminho que é só seu, de seguir por um destino, né, que é você que faz, mediante as suas escolhas, mediante a sua autonomia, mediante a sua liberdade de ser, mediante os seus planos, mediante a sua energia criativa, inventiva, os seus dons, o seu visionarismo. Tá? Que linda essa mensagem para você do signo de Áries, repleta de confirmações, repleta de sincronicidades, cheinha de confirmação para mim. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você. E eu espero, Áries, do fundo do meu coração, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, te ajudando, te inspirando e contribuindo positivamente para as vossas vidas. Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Áries, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá. E vamos juntos finalizar esta belíssima mensagem realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026 e antes, quero pedir uma gentileza, meus queridos, que você coloque aqui abaixo, em homenagem a este elemento, né, ao vosso elemento fogo, que veio de uma forma bem forte aqui nessa leitura. Então, coloque aqui abaixo para mim, tá? Aquele emoji do fogo, tá? E dessa forma eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua energia, né? Minhas mãos estão muito, muito, muito quentes, suadas, né? Eu sei que essa energia é de vocês, né? É muito gostoso viver isso com vocês. Então, coloca aqui para mim, tá? O emoji do elemento fogo, eu vou saber que nós estivemos juntinhos, né? Durante todo o momento da leitura. Desde já, a minha gratidão pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua presença aqui, sempre comigo. Tá bom, meus queridos? E
Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim